Pessoal, nós vamos fazer hoje pés palitos ou pés retrôs, pés para móveis, pés retrôs, pés palitos. Eles têm o mesmo nome, mas alguns chamam só de pé retrô, esse quadrado. Alguns consideram o pé palito somente aquele que é roliço, não é verdade. Todos os pés que vão afinando são considerados chamados palitos, mas popularmente alguns preferem chamar somente de retrô quando ele é quadrado. Isso não vai mudar nada. Mas vamos fazer hoje mais um modelo de pé palito ou pé retrô para móveis. Algumas especificações que preciso te passar rápidas. Você já aprendeu a fazer um pé palito na aula 98 em pinos, você se lembra, para móveis menores, para mini armários, não aguenta muito peso, é uma coisa mínima para guardar alguns livros, alguns DVDs, alguns CDs. Vamos fazer hoje um pouco mais reforçado, a instalação será um pouco diferente, não terá aquela ligação que fizemos na aula 98, você se lembra que tinha aquele apoio, então ele terá a força no próprio pé, você vai entender como nós faremos esse tipo de instalação, para que você possa vender jogos de 4 pés desses na internet, ou para a sua própria casa, para o seu próprio móvel. E muito importante te passar algumas informações. Esse pé palito, esse pé retrô, eu vou fazer com um pedaço de taúba, tá com 5 centímetros de largura, 5,5 centímetros por 3 centímetros de espessura. O pedaço de taúba que sobrou aqui, era até andame, tá com umas marcações da tinta que marcamos com o grampo C, mas vai servir como exemplo, é somente um exemplo. Como ele só possui 3 centímetros de espessura, eu vou fazer isso aqui com 20 centímetros de comprimento. Esse aqui é um resto de peroba velho que eu achei na rua, um caibro de peroba, até dei uma limpada, até os cavacos aqui eu dei uma limpada na planinha manual rápida, você pode ver que tem uma ponta que tá podre, ele tá com 5,5 centímetros de largura, 4,5 de espessura, então ele já vai ser mais reforçado. O que é importante que você saiba nesses pés retrôs, nesse pé palito? Esse pé palito, esse pé retrô, ele é para móvel, não é para você sentar em cima, ele não vai poder ser colocado para aguentar peso humano, por exemplo, peso de uma pessoa num sofá, numa poltrona, não dá. Por quê? Porque ele está inclinado, ele está de lado, então a tendência dele abrir é grande. Isso aqui é para o móvel, ele vai ser mais reforçado hoje, ele vai servir, vamos considerar aí, as pessoas colocam 150 quilos, eu vou considerar por segurança 60 quilos, no máximo, eu vou considerar isso, eu acho que nem isso, não gosto muito de arriscar. Uma cristaleira leve, não muito alta, não muito larga, um rack que vai suportar alguns livros, uma televisão fina, uma televisão de LED, não uma televisão antiga, coisas assim, você não vai se arriscar, você não vai colocar um negócio desse, mais que ele seja grosso, devido à inclinação, num móvel que suporte muito peso, porque ele pode dar uma riada com o tempo, pode não dar e pode dar, então é melhor não arriscar. Isso é um cuidado que eu tomo, você vai decidir por você. Nós vamos usar uma bucha americana na instalação dele, nós vamos usar uma barra rosqueada hoje de 8 milímetros, o ideal seria uma barra rosqueada de 10. Na frente você vai entender o porquê, eu vou explicar isso. Importante agora, fiz esse com 25, vou cortar esse com 20, porque ele é mais fino na espessura. Eu vou cortar ele já para ganhar tempo no trilho, isso, ou na serra de bancada. Já vamos voltar a fazer aqueles riscos e eu vou cortar rapidamente já para vir com ele pronto, pra gente não perder muito tempo, porque essa aula você praticamente já aprendeu naquela aula 98, mas é importante que você entenda as funções novas desse tipo de pé que nós vamos fazer hoje, que apesar de ser o mesmo modelo de pé, e a instalação será diferente, o modelo será um pouco diferente daquele. Eu vou cortar ele com 90 graus nas duas pontas, nos tamanhos só comprido, voltamos a fazer os riscos. Pessoal, mesmo esquema daquele dia, você que assistiu a aula 98, você se lembra. Pega uma das pontas aqui, joga 1 centímetro para dentro, da borda para dentro 1 centímetro e marca. Nesse cano de cá, nesse daqui agora, inclinado, fazendo a diagonal, nesse eu marco 1 centímetro daqui pra cá. Tem que estar exato, senão não vai dar certo, bem na borda. Agora você pega uma régua, você põe desse risco pra quina, pro começo. Você faz a diagonal dele. Só riscar. Eu tô usando lápis preto aqui, mas eu acho que você vai conseguir ver. Mesma coisa aqui. Do risco que eu fiz pra cá, pra esse cantinho aqui, eu jogo um risco. Eu tô fazendo com metro, você faz com a sua régua aí, uma régua, um esquadro mais certo. Eu tô fazendo só pra você entender. Agora aqui, dessa ponta que eu virei aqui pra cá, eu trago com o esquadro. Tô refazendo isso que nós já fizemos naquela hora, mas pra quem não viu ainda, encosto bem rente aqui e risco. Então isso aqui vai ser cortado, e aqui vai ser cortado. A mesma coisa aqui. O risco tá pra cá, põe um pontinho aqui. Eu boto o esquadro bem na direção dele, marco aqui, tá marcado, eu risco. Vou posicionar isso lá no meu trilho, ou você vai passar isso na sua serra. Eu não gosto muito de passar isso na serra de mancada, porque é muito perigoso, é muito curto. Você vai ter que fazer um gabaritozinho lá para inclinar ele para poder passar, mas tudo bem. Se você quiser fazer na serra manual, você faz. Eu vou botar no trilho. Essa linha que eu fiz aqui, eu vou colocar na minha linha de corte. Prego uma ripinha aqui, prego uma ripinha aqui, prego uma ripinha aqui. Boto aquela cunha aqui com o grampo C e corto. Foi assim que eu fiz naquela outra aula. Esse daqui, mesmo esquema. Esse lado aqui eu escolho um lado, sempre oposto. Daqui para cá eu vou jogar no centímetro, da borda para dentro. Aí se eu joguei dessa, eu jogo dessa, sempre inclinado, nunca no mesmo lado, sempre o lado oposto em cima. Risco aqui 1 centímetro, da borda pra dentro. Aquele lápis preto faz uma falta danada aqui, mas eu vou fazer com a caneta, acho que você vai enxergar melhor. Mesma coisa, da quininha pro risco, eu vou traçar. Ok, acho que dá pra você ver que eu já risquei. Agora, nessa diagonal aqui, do risco que eu fiz de 1 centímetro pra essa quina. Dá pra você ver que ela tá deitada, tá riscada aqui, tá riscado aqui, ok. Essa aqui eu levo pra cá, essa daqui eu levo pra cá com o esquadro. Tá feito.
Tá dando a volta. Isso aqui é a mesma coisa. Bota esse quadro aqui, pego essa continuação para essa lateral. Tem que fazer isso para ter uma base na hora de passar na serra, seja na serra de bancada, seja na serra do trilho. Você tem que ter esses dois riscos. Se você não tem nem o trilho nem a serra de bancada, tem só a circular, quer fazer isso. Calcula a distância da lâmina para sua borda, marca daqui para cá essa distância, bota um sarrafinho preso aqui, exatamente em 2 pontos, passa só a serra aqui, prende isso aqui em algum lugar, na borda de uma mesa, algum lugar com grampo C aqui, deixa isso fixado, isso aqui já vai estar preso, passa lá aqui e corta. Também dá para fazer com a serra circular. Se for no serrote, vai serrar aqui e olhando aqui. Bota na morcinha, vai serrar nesse sentido e olhando aqui se tá batendo. Tem que sair reto, para isso aqui não sair torto. Isso aqui o melhor no serrote seria o serrote de costa, porque ele vai cortar com dentes menores, vai cortar mais reto, mais fácil, com mais facilidade. Você consegue calcular e ir controlando aqui e olhando, de forma que ele saia reto. Pessoal, já cortei as pontas dos dois. Agora nós vamos fazer aquele segundo risco, que é o chanfrado dele. Vamos fingir que isso aqui é a parte de baixo do móvel que vai receber o pé. E esse aqui é o pé. Tá nessa posição, ele vai sair para fora do móvel, das pontas do móvel, nesse sentido. Para ele ficar mais bonito, agora você vai se lembrar do que a gente faz. Nós vamos cortar a parte de dentro dele para inclinar ele mais ainda. Você vai jogar a ponta que você cortou aqui para dentro 1 centímetro. Você pode jogar 1,5, vai. Vamos supor que eu joguei 1,5. Só pra gente fazer um teste. Eu vou riscar aqui. Se eu fosse jogar 1,5, eu vou colocar agora uma régua aqui até essa ponta. Vou ligar esse risco que eu fiz até essa ponta. E eu vou chanfrá-lo. O que vai sobrar será isso aqui. Eu vou inclinar ele um pouco mais. Ou posso fazer só com 1 centímetro, ele vai ficar mais seguro. Vou cortar com 1,5 para dar um estilo legal nele. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui é o lado que vai ficar lá para fora. Essa seria a base do móvel em cima. 1 centímetro. Eu vou inclinar ele daqui até essa ponta. Ele vai ficar bem bruto, bem forte. Um pé mais forte. Por isso eu gosto de deixar só 1 centímetro. Eu não gosto de cortar mais com 1 centímetro. Você pode cortar 1,5. 1,5 seria aqui. Mais ou menos aqui. Não vai afetar muita coisa, vai ficar mais bonito, mas não fica tão bruto. Eu vou tentar cortar então com 1,5 pra gente fazer o teste. Então vai sobrar bastante força ainda. Mas eu prefiro trabalhar com 1 centímetro. Tô explicando isso pra você ter essa base. Marquei 1,5 aqui, eu vou até aqui em cima, até a ponta. Agora eu vou traçar a linha reta nele. É aqui que eu vou cortar. Daqui pra cá, eu continuando essa linha, eu vou traçar com o esquadro, você já sabe. Mesma coisa nesse. Esse daqui, como ele é menor em espessura, eu não vou deixar 1,5 não, eu vou deixar 1 centímetro. Tá aqui a ponta de 1 centímetro, daqui pra cá eu vou riscar. Aqui é encostar totalmente na quina, e aqui eu pego 1 centímetro. Aí eu achei o lápis preto, que é melhor pra você visualizar. Tá aqui. Então eu vou cortar sempre o lado de dentro, porque eu chanfro ele mais. Ele vai ficar mais chanfrado. Ele vai dar um efeito de afinamento maior. Eu não gosto de deixar mais que 1 centímetro, porque eu acho que ele já é inclinado, então fica com uma área menor de base para encostar no chão. Não que esse meio milímetro vai fazer, esse meio centímetro vai fazer diferença, mas é uma questão de hábito minha deixar só 1 centímetro. Se você pode deixar 1,5, dependendo da largura da peça. Uma peça muito pequena não, fica perigoso, mas uma como essa, que tem 5,5 de largura, ela suporta. Eu vou cortar agora esse com 1 centímetro e esse com 1,5. Pessoal, cortei, tá aí, acho que dá para você ver já os dois chanfrados. Aqui ficou com o tamanho mais largo. Vou até te mostrar. Aqui ficou com 4, a ponta de cima ficou com 5,5. Tá ótimo. O da Itaúba ficou com 5,5 em cima, 4,5 embaixo. Então você vê que estão tamanhos até que aceitáveis, tamanhos bonitos. Isso aqui deu uma peça até que legal. Você vê que ele continua forte, continua resistente e não ficou, afinou, deu formato palito e não ficou comprometido. Agora o que eu vou fazer? A parte de cima, eu vou virar a parte de cima pra você. Vou fazer um X aqui para achar o centro disso, um X aqui para achar o centro desse. Primeiro ponto que eu vou fazer. Vou pegar no meu esquadro, vou marcar aqui. É só você marcar um X. Acha um X para achar o ponto do centro dos dois. E aí nós vamos fazer um furo aqui, você já vai entender, com a barra de 8 milímetros, que ela vai entrar aqui dentro. Eu vou colocar isso na morcinha para fazer esse furo, para nós fazermos a ponta de encaixe disso. Vou fazer esse X rápido aqui nos dois, a gente já volta. Pessoal, fiz o X já aqui, fiz o X nesse. Agora o que você vai fazer? Você vai colocar ele de pé na sua morsa, ou na morsa de madeira, na morcinha de ferro que você tiver aí. Você vai colocar aqui um formão. Pega um formãozinho pequeno, formão de 6 milímetros, aquele mais fininho. Você bate de pé ele aqui, bem nessa linha no centro. Você faz um sinal de mais, você cruza essas linhas. Você bate aqui e bate assim e bate assim. Para que ele inicie a broca, vai facilitar a nossa vida. Você vai usar aqui uma barra rosqueada, independente da espessura. Você vai usar uma barra rosqueada sempre de 8 milímetros para mais. Se puder, acha na bucha americana, aquelas buchinhas que a rosca vai dentro, você já conhece. De 3/8, aquela de 10 milímetros, é melhor. Então você usa uma barra rosqueada de 3/8, vai dar mais firmeza. Como ela é mais difícil achar, é mais fácil você achar de 8, então você vai considerar uma barra rosqueada de 8 milímetros. Mas é o que eu disse, dá preferência a maior, é que eu realmente aqui não tô achando. Eu só tô com essa daqui, mas essa aqui é de 6. Então como
Para te fazer o exemplo, eu vou usar a de 6, uma bucha americana de 6, nesse daqui que é mais fino, e nesse eu vou usar a de 8. Mas faz de conta, vamos fingir que as duas são de 8, não usa de 6, porque é fraca. Eu só tô colocando realmente como exemplo, porque eu só tô com uma. E a que eu tô é mais larga, ela não pode ser muito largona, muito comprida. A minha tá com 1,5 cm, é a menor que existe. A outra que eu tenho, se eu não tô enganado, ela tá com 2 cm, ela é bem maior. No caso, se fosse pra mal, vou ter que serrar ao meio. Então existe a de 8 mm menor, vou até pegar pra você ver. Essa daqui é a compridona, você vê que ela é bem mais comprida que essa de 8, é mais comprida que a de 6, mas a gente vai fingir que ela é da pequena, mas é 8 mm, que vai dar certinho nessa barra aqui de 8 mm, que é a que deve ser usada, dela para mais. Então você não vai considerar essa de 6, isso aqui é só um exemplo que você veja sendo feito. Então o que eu vou fazer agora? Marcar isso aqui com o formão, colocar em pé na morsa, furar. Agora vem um outro segredo, eu vou trabalhar com a de 8 mm. Eu tenho 3 brocas aqui, uma de 8, uma de 6 mm e uma de 4. Para você entender, você vai usar uma broca sempre um número antes. Barra rosqueada de 8, você não vai usar a broca de 8 mm para fazer esse furo no pé palito. Você vai usar a broca de um número antes, a de 6 mm. Se fosse o carro usar uma de 10 mm, a barra rosqueada com 10 mm, você usaria a broca de 8. Nesse caso, é sempre um número antes, para que ele entre com força. No meu caso, que eu vou trabalhar com essa aqui, nesse pé de taúba que é mais fino, de a barra rosqueada com 6 mm, para esse pé palito, eu vou usar uma broca, um número antes, uma broca de 4 mm. Sempre um número antes, a broca. Esse é o segredo, para que ele entre com firmeza. Eu vou montar na morcinha aqui rápida, para colocar isso em cima e trabalhar esse furo, para você ver. Pessoal, essa parte aqui, ela não é difícil, mas ela requer atenção para não dar encrenca. Mesmo porque você pode fazer esses pés para vender pela internet, ou você pode fazer para você mesmo, então você tem que dominar a técnica de fazer isso para não fazer errado. Eu medi aqui, então eu lembro que eu te falei que tem 1,5 de comprimento a minha bucha. Eu vou deixar menos de 1,5 na ponta, eu vou considerar então 1,3 cm, tá? Fiz aqui um tracinho com o canetão preto, só para poder marcar. Daqui para cá, eu deixei 4 centímetros, tá ótimo. Por que eu marquei isso? É o restante que não vai ficar dentro da bucha americana, que é o que vai entrar aqui. Se eu passar, se eu ver que tá muito duro, pode rachar a madeira, tá perigoso, aí eu passo e esmerilho essa ponta, pode diminuir um pouquinho, para que ele fique só essa pontinha exata que vai entrar na bucha americana. Mais do que isso, não. O restante, o grosso, bem mais que a metade dele, para dentro, eu coloquei no caso 4 centímetros, é onde vai ficar aqui dentro. É no mínimo 4, 4,5, para que ele fique legal, para que ele fique firme. Então agora qual é o próximo passo? Dá aquela marcada com o formão, como eu te falei, em pé, bem no X, para iniciar a broca. Dar aquela facilitada na broca. Vamos usar, só recapitulando, a barra rosqueada de 8 mm. Estou usando uma broca de 6. Vou considerar aqui mais ou menos, vou fazer a olho, porque no meu caso eu estou gravando, mas você vai marcar aqui os 4 centímetros que ela vai entrar. Bota uma fita isolante, eu boto um limitador, para que ela fure esses 4 centímetros. Fura o máximo que você puder em pé. Estou fazendo a olho, não coloquei o limitador. Agora você coloca ele aqui, você bate. Por que eu faço uma broca antes? Para que ele entre com pressão. Isso aqui você não tira mais. Isso aqui tá travado, que nunca mais na vida sai. É natural, quando você bate com o martelo, ou mesmo quando você corta a barra rosqueada, ela sempre dá encrenca. Pode ficar numa farpa a mais, a menos, não vai dar muito certo. Quando você coloca a porca aqui, ou a bucha americana, eu vou até te mostrar. Geralmente ela dá encrenca para entrar. Isso aqui entrou, mas geralmente... Ah, já tá pegando. Tá entrando duro. Ela dá um erro, porque você bateu, você amassou a rosca, não tem jeito. Pega uma lima agora, de acabamento, ou pode ser até aquela bastarda. Dá uma passada na diagonal, acerta, faz um leve afinamento em volta dela. Ou se você tiver esmeril, melhor. Passa o esmeril rapidinho em volta. Só na beiradinha, coisa de 1 milímetro, muito mínimo. Ele vai entrar com folga, tranquilamente. Eu vou dar uma acertada no meu. Vou comparar o meu altura, apesar que o meu é da grande, não vou usar essa, mas se fosse o caso daquela menor, eu colocaria aqui, ó, pra você ver, ele tá rente, tá quase o mesmo tamanho, tá um pouquinho acima, então eu teria que passar o esmeril isso aqui ou na esmerilhadeira, e já dá aquela acertada rápida, para que ele entre com a bucha com tranquilidade. Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz nesse para você aprender, eu vou fazer nesse, só que com agora, que eu tô sem a segunda barra de 8 mm, eu vou fazer com a de 6, mesmo procedimento, mesma coisa, mas você vai considerar, tô batendo muito isso pra você não errar, você vai considerar a de 8, você vai fazer no mínimo com a de 8. Eu vou dar uma arredondada nela e eu vou voltar, vou colocar nessa, eu vou voltar pra gente fazer o acabamento dela, pra explicar como é que vai ser feito esse acabamento agora. Pessoal, tô colocando a da Itaúba, lembrei de uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer. Aqui tá reto, bateu um começo, 1 centímetro dela, ainda dá pra você acertar. Coloca o seu esquadro aqui, de 90 graus, encostado, que ele esteja batendo totalmente aqui com a lateral do parafuso e com a base. Coloca desse lado, confere. Coloca assim,
confere. Coloca desse lado, confere. Os 4 lados dele precisam estar com 90 graus exatos, principalmente se for para venda. Isso aqui não pode estar torto. Confere isso. Eu esqueci de dizer isso para você, então eu voltei agora para te repassar essa informação que é muito importante. Tá feito o meu. Ele tá torto, você dá uma batidinha de leve e acerta ele. Vamos lá. Aquela de 6. Tá aí, entrou toda. A bucha já tá colocada, essa aqui praticamente tá pronto. Eu vou acertar essa ponta aqui que faltou. Vou dar uma acertada rápida nessa daqui com a lima mesmo, só em volta. Vou chanfrar ela e vou dando a volta. E nós voltamos para falar sobre o acabamento. Pessoal, já corrigi as pontas, já passei até no esmeril para ser rápido. A outra eu passei a lima rapidinho. Dei uma acertada, tá entrando tranquilamente agora. Como eu te falei, é só acertar a ponta, é só chanfrar a ponta, um pouquinho de nada. Põe no esmeril, dá uma girada assim de lado, que ela já acerta a rosca. Essa é aquela de 8 milímetros, que é a ideal. Olha, tá entrando tranquilo até o final, as duas. Tá feito. Agora vamos para o acabamento. Esse modelo aqui eu vou fazer diferente. Você lembra que esse lado chanfrado é o lado que vai ficar para fora. Então vamos supor que fosse assim. Seriam assim. Esses seriam os lados de fora. Eu não vou fazer o lado de dentro. Eu vou deixar o lado de dentro reto e vou passar na tupia o lado de fora, as duas quinas de fora. Você já aprendeu em outras aulas como arredondar isso. Quina com a grossa, com o formão e com a plana manual. Você já sabe fazer isso, se você não tem tupia. Se você tem tupia, você pode, se for a laminadora que é mais prática, prende ela aqui na beirada, deixa um tanto para fora, uns 3, 4 centímetros para fora, fixa isso na morsa, dá uma passada rápida com a tupia. Pode ser aquela morsinha de bancada que eu ensinei a fazer agora na aula da semana passada, pode ser nessa morsa aqui da aula número 2. Se você não tem essa morsa, você vai na aula número 2, você aprende a fazer ela. Você passa a tupia aqui com a fresa de arredondamento, passa esse lado, tá feito. Você vai passar o lado de fora no arredondamento. O lado de dentro você não passa, para dar um estilo. Ele vai arredondar aqui e aqui ele vai deixar reto. Se você quiser passar os 4 lados, você passa, é opção sua. Eu vou fazer nesse estilo para te ensinar. Vou passar do pé palito agora na tupia de bancada, que ela tá instalada na bancada, com aquela fresa de arredondamento. Vou quebrar só o lado de fora. E esse aqui é a mesma coisa, eu vou quebrar só o lado de fora. Lá dentro eu vou deixar reto, a gente vai ver como é que vai ficar isso daqui. Pessoal, eu arredondei esse lado, não sei se é possível que você veja bem. Tá arredondado a parte da frente, a parte de trás tá com a quina reta, eu não mexi. Então ele vai dar esse estilo aqui. Esse lado fica arredondado, que é o que sai pro lado de fora do móvel. Esse lado fica reto. Mesma coisa eu fiz na Itaúba. Esse lado eu arredondei, o lado de dentro eu mantenho reto. Existiam muitos móveis antigamente, até nos anos 40, que usavam esse estilo de pé. Minha avó mesmo teve um guarda-roupa maciço com pé nesse estilo. Já fiz muitos móveis com esse modelo, porque eu sei que chama atenção. Pessoal, como o meu é um exemplo, esse aqui você não vai considerar aquele pequeno, você vai considerar o tamanho dele, que você vai comprar a de 8 milímetros, a bucha americana de 8, da pequena, da menor que tem. Aquela que tem 1,5 centímetros. Eu vou colocar aqui só pra gente fazer a instalação do móvel. Se fosse um móvel convencional, o lado de baixo, viria o móvel de cabeça para baixo, tá aqui. Você vai colocar. Se a espessura do móvel for muito fina, você coloca a bucha aqui e vê que ela vai passar para fora, você tem que colocar um calço aqui. Coloca uma chapa de compensado aqui antes, uma parafusa e cola, e aí faz o furo, para que ela não chegue, ela não vaza, ela não pode vazar para esse lado no móvel. Então você faz um calçozinho rápido, uma coisa simples, uma coisa quadrada de 10 por 10 centímetros, que fica por baixo, ninguém vai ver, para que ela não ultrapasse. Bateu ela aqui, tá embaixo do móvel. Supondo, isso aqui é uma suposição, estamos simulando que fosse um móvel. Agora eu encaixo ela embaixo do móvel e eu giro, faço a instalação do nosso pé. É um pé mais profissional. Você vai girar até onde você conseguir ir. Cheguei, tá aqui. Colocar essa agora. Como eu vou usar o pé, o padrão, como eu te ensinei, de 8 milímetros, você vai usar uma bucha de 8 milímetros. Se fosse essa que eu usei de 6, essa bucha menor de 6, eu usei uma broca. Aí eu vou te passar as medidas se você quiser fazer com 6, mas eu não te aconselho a fazer com 6. O furo na madeira para a bucha americana de 6, você vai usar uma broca 10 milímetros, uma broca 3/8. O furo para bucha americana normal, que é indicada, que vai ser somente mais curto, eu tô deixando isso muito claro para você não errar. A minha tá grande porque o modelo dela poderia até ser errado. Não vou serrar porque eu vou usar para outra coisa. Vai comprar ela até aqui, bem menor, vai fazer o mesmo calço se você vê que vai atravessar, mesmo esquema, não deixa vazar pro lado de cá. A broca para fazer esse furo aqui é 12 milímetros, ou aquela de meia polegada. A minha vai vazar, já até fiz um furo vazado porque eu não quero cortar ela, mas vamos fingir que ela fosse uma bucha normal da pequena, uma bucha americana de 8 milímetros, daquela pequenininha que tem 1,5 centímetros, mesmo tamanho da outra. Bati ela rente, se fosse o calço aqui, agora nós vamos instalar. É só botar no buraco e girar, não tem segredo. Tá aí, tá instalado. Pra você ver ela já presa e instalada no móvel, na base do nosso móvel. Isso aqui tava feito, colocava os outros 3 pés agora e tava feito, tava concluído. Pessoal, estamos encerrando mais essa aula aqui pra você. Como fazer pé palito, pé retrô para móveis, pé palito, como você prefira chamar. Tá feito, é mais um tipo de instalação, mais um tipo de fabricação dele, mais um estilo que eu queria te trazer. Você vê que ele fica lindo, valoriza demais qualquer peça.
E você pode fazer esse modelo agora, assim mais grosso, como eu te ensinei, para vender, ou até esse menor mesmo. Você pesquisa em site de venda, você vai ver os preços. Sempre você vai ter que vender conjuntos com 4. É claro, você não vai vender conjuntos de 2 ou de 3. Tem que ser 4 peças, mas compensa. Ele tem um mercado muito bom esse tipo de pé. Espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.